Meus irmãos, Efésios capítulo 6, eu vou ler do verso 10 ao verso 13, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Oremos. Deus, nós te pedimos que a tua palavra alcance o nosso coração, e que aqui, Deus, seja exposto a tua vontade, o teu querer, a tua palavra acima de tudo, Deus. Que não seja eu, mas que seja por meio do teu Espírito Santo e a tua palavra nos tocando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de Efésios, já estamos já no finalzinho do livro de Efésios, uma carta de ricas informações, de ricas teologias. Nós já estudamos até aqui, eu acredito que nós temos sido muito abençoados com essa carta, o que Paulo fala a respeito da nossa salvação, a respeito da eleição de Deus na nossa vida, o fato de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso. E o que nós vamos tratar hoje leva muito em conta a vida prática do cristão. Paulo vai falar muito agora a respeito dessa vida prática, do que é colocar em prática tudo isso que ele falou até aqui. Então, depois de toda essa explanação de Paulo a respeito do que é igreja, a diferença que ela deve apresentar no mundo, na sociedade, a diferença que a igreja deve ser na sociedade onde estiver, e a vontade de Deus para que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, para tudo isso que Paulo falou, para nós vivemos de forma digna diante da vocação de que eu e você fomos chamados a ter e a ser diante de Deus. Paulo nos diz que nós necessitamos de força. Para tudo isso que ele explanou até aqui, desde o capítulo 1, falando a respeito do que é ser igreja, do chamado que nós temos de ser parecidos com Cristo, de vivermos realmente do velho homem para o novo homem, vivermos como pessoas que não fazem parte deste mundo mais. Para tudo isso nós precisamos de força. E nós sabemos que para ser igreja, para ser parecido com Cristo, nós precisamos dessa força de Deus, porque lutas virão, sofrimentos, desafios, e por isso que eu e você precisamos ser fortalecidos no Senhor, recebendo essa assistência de Deus para a nossa vida. E como fazer isso é respondido aqui nesse texto. Nós vamos caminhar nessa manhã. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de fazer um alerta, porque o que Paulo vai trazer aqui para nós é um cenário de guerra. É um cenário, talvez, a maior guerra a ser travada no mundo. É a guerra espiritual. E Paulo aqui vai comparar justamente a guerra civil, vai trazer uma ideia, uma analogia de uma guerra civil com relação à guerra espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos entender de uma guerra é que ela é séria. Ninguém guerreia de brincadeira. Na guerra há mortes, na guerra há conflitos, na guerra há dores, há sofrimento. E Paulo vai trazer essa comparação com relação ao mundo espiritual, porque elas são muito parecidas. E esse texto trata justamente sobre isso, sobre batalha espiritual, na qual todo verdadeiro cristão está envolvido. Talvez essa seja o ponto assim mais pesado da carta de Efésios. Eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção no que Paulo está dizendo aqui a essa igreja, e está dizendo consequentemente a nós, que somos filhos dele, que fazemos parte do reino de Deus e estamos vivendo neste mundo. E ele começa dizendo, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos. Em outras traduções vai dizer finalmente, portanto, e é justamente isso. Paulo está olhando para tudo o que ele disse. Você é eleito desde a eternidade, você faz parte da igreja do Senhor, então você foi chamado de uma velha vida para uma nova vida. Você saiu do mundo dos mortos. E por isso que Paulo vai dizer agora, finalmente, diante de tudo isso que eu expus para vocês, prestem bastante atenção.
Busquem esse fortalecimento no Senhor. Deus é a nossa fortaleza. E a palavra fortalecimento aqui é justamente isso, abrigo, fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. E aqui Paulo já acaba com a ideia de que nós nos fortalecemos em nós mesmos. Que nós buscamos nos fortalecer em alguns métodos pessoais, algumas coisas que a gente tenta fazer para nos fortalecer em nós mesmos. E ele diz aonde que deve ser esse fortalecimento. Vão seguindo comigo, tá, meus irmãos? Fiquem aí no Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei quantos de vocês lembram, desde o capítulo 1 que nós estamos estudando, toda vez que Paulo fala dessa força, essa força é maravilhosa. Essa força de Deus é incrível porque ela faz realmente o impossível acontecer. Paulo diz que é nessa força do Senhor, nós vimos já desde o capítulo 1, Paulo dizendo que essa força de Deus, ela transformou nossa vida em uma vida santa. Essa força de Deus nos tirou da morte para a vida. Essa força de Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, é isso que Paulo fala. Essa força de Deus, esse poder de Deus, nos tirou da morte para a vida e fazemos parte agora do reino celestial por meio dessa força, desse poder de Deus. E agora Paulo mais uma vez vai falar, tá vendo? Tudo isso que aconteceu foi pelo poder de Deus. Tudo isso que aconteceu foi pela força de Deus. E agora vocês devem ser fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor. Se nós lutarmos com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, nós seremos abalados. Mas se nós somos pautados e nos debruçamos na força do Senhor, no poder do Senhor, nós não podemos ser abalados. E o poder aqui é uma característica totalmente do Senhor. Deus é perfeitamente poderoso, Ele é onipotente. E é por isso que nós descansamos, nos fortalecemos nesse poder. É nele que nós lutamos. Lembra que Paulo disse, posso tudo naquele que me fortalece. Eu não posso por minhas próprias forças. Eu não posso pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse poder do Senhor. E como que é lutar na força do poder de Deus? É o que nós vamos ver a partir do verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Olha, meus irmãos, que incrível. Toda a armadura de Deus. Aqui, a armadura de Deus, a palavrinha no grego, ela diz respeito a realmente aquela armadura que tomava todo o corpo do soldado. E não ficava nenhuma parte frágil para ser atacada. Toda. E aqui por isso que a tradução traz, né, toda a armadura de Deus. Não é todo tipo de armadura, não. É uma armadura, a armadura completa. Que toma todo o nosso corpo. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, sem deixar nem alguma parte desprotegida. E Ele oferece a armadura dele para nós, para todo tipo de ataque, meus irmãos. Então, não tem área da nossa vida onde nós não podemos encontrar a armadura de Deus que possa defender-nos. Todas as áreas das nossas vidas podem ser defendidas pela armadura de Deus. E aí, meus irmãos, não tem possibilidade de alguma coisa você lutar com suas próprias forças, com a sua própria mão. Porque tudo tem que estar debaixo dessa armadura do Senhor. Então eu não posso dizer nessa área da vida eu cuido. Eu deixo Deus cuidar aqui da minha saúde, deixa Deus cuidar, né, da parte espiritual. Mas não, a parte dos meus pecados aqui eu vou lutar. Eu vou tentar com as minhas forças vencer? Não. Nós só conseguimos vencer o pecado. Nós só conseguimos vencer na vida espiritual com as armaduras de Deus. É por isso que Paulo insiste. Revestivos de toda a armadura de Deus. E tem um motivo, meus irmãos, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pronto. Está sentenciado, está dito aqui quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso principal inimigo nessa guerra espiritual. É o diabo. E por isso que eu digo que talvez essa é uma das partes mais importantes desse texto. Porque diante de tudo que Paulo falou, meus irmãos, nós não fazemos parte mais deste mundo.
deste mundo aí fora que jaz o maligno, que é dono deste mundo. Nós fazemos parte de um reino espiritual, o reino do Senhor. É um outro mundo onde nós éramos estrangeiros e hoje nós não somos mais. Só que aqui neste mundo ainda nós vamos ter uma batalha que nós precisamos travar, que é a batalha contra o diabo, contra as ciladas do diabo. Lembra que a palavra de Deus diz que antes nós éramos inimigos de quem? Inimigos de Deus. Deus era o nosso inimigo e nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E agora mudamos de lado. Quem é nosso inimigo? Quem agora é aquele que nós devemos combater? É o diabo. Não só nós somos inimigos deles, mas ele é nosso inimigo. E por isso, meus irmãos, aqui está uma palavrinha muito importante. O alvo do diabo não é o mundo. Porque o mundo já é dele. A palavra de Deus diz que o mundo todo já é desse príncipe. Príncipe do mundo. O mundo já é dele. O alvo do diabo é a igreja. O alvo do diabo é aqueles que são filhos de Deus. É esse que o diabo quer tentar, quer tirar cada vez mais da presença de Deus, do caminho do Senhor. O alvo do diabo é a igreja. Então, é eu, sou eu, é você. E veja que sem essa armadura nós podemos ser enganados. Nós podemos cair. E eu acho muito interessante quando Paulo coloca essa palavra cilada aqui, porque eu fui procurar, e cilada significa exatamente estratégia. Né? Não vou falar aqui que nem no top de lista, estratégia, mas é estratégia. É a dificuldade que você se cria para conseguir alguma coisa. É trabalhar de determinados métodos para conquistar algo. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que quando a gente ia para a fazenda do meu tio, a gente ficava tentando lá caçar as galinhas. E a gente fazia as armadilhas, né? Onde a galinha entrava lá, na hora que ela pisava no pauzinho lá, caía a caixa em cima dela. É estratégia. É métodos para conseguir algo. E é dessa forma que o diabo trabalha. É isso que Paulo está dizendo. Fiquem firmes, revestivos da armadura de Deus, para que vocês consigam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Significa que o diabo está o tempo todo, e ele não cansa, e ele não desiste de armar, de criar métodos para conquistar, para conseguir tirar a atenção do crente, para conseguir tirar o crente do foco, do caminho, porque essa é a luta travada no mundo espiritual. É o que Paulo está dizendo, meus irmãos. E o diabo, ele tem métodos. Ele tem estratégias. E Paulo destaca que é necessário um preparo eficiente para o crente, para poder obter vitória nessa vida, nessa luta espiritual. E algum dos pontos nós precisamos entender a respeito dessa batalha, dessa guerra espiritual. Paulo vai destacar aqui esses pontos. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nessa guerra nós não lutamos uns com os outros. Carne e sangue aqui, ele está dizendo do ser humano. Então, ou seja, a nossa luta não é contra o ser humano. E olha, meus irmãos, eu vou confessar que talvez, se fosse uma luta contra homens, talvez seria mais fácil. A gente precisaria só ter táticas. A gente precisaria só treinar. Quem sabe a gente conseguiria ser fortes. Mas o nosso combate é muito pior. Essa guerra é muito mais séria. E Paulo vai dizer que essa guerra é contra milícias espirituais. E nós não temos capacidade de vencê-las sem as armaduras e a armadura do Senhor. É impossível de vencer. E Paulo conheceu esse perigo quando ele escreveu lá em 2 Coríntios 10, verso 3, que diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo sabia dessa batalha espiritual. Paulo sempre soube que o crente, a partir do momento em que ele se torna, que ele recebe um novo nascimento,
que ele se torna cristão, que ele se torna filho de Deus, uma nova batalha é travada. Antes ele não tinha essa batalha. Agora ele entra para uma batalha enquanto estivermos neste mundo. Por isso, meus irmãos, não subestime o inimigo. E essa palavra é muito séria para nós. Não subestime o inimigo, como muitas igrejas têm feito. Muitas igrejas têm avançado. Muitos crentes têm testado limites. E aqui é uma palavra para mim, é uma palavra para você, para a igreja, de que nós não podemos ficar testando os limites do nosso pecado. Isso é muito sério. Nós temos que cuidar, porque o inimigo está o tempo todo querendo nos tirar da presença de Deus, querendo nos atrapalhar, querendo tomar o nosso tempo, querendo nos fazer pecar, querendo nos destruir. É isso que o inimigo faz, e a Bíblia fala a respeito disso. Nós não podemos dizer que o inimigo não faz isso, porque a Bíblia fala que ele anda por aí como um leão. Ele anda procurando alguém para acabar, para destruir. Ele faz isso o tempo todo, sempre fez e continuará fazendo. Por isso que nossas armas não são carnais. Por isso que nossos métodos não são humanos, mas são métodos espirituais. Se você quiser ir com as suas forças, certamente você vai apanhar, você vai ser derrotado, porque nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Veja que Paulo fala, então, nossa luta não é contra os homens, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, meus irmãos. Paulo não está tentando dar um estudo para a gente aqui teológico a respeito da hierarquia, né, dos anjos. Não é isso. Mas Paulo está querendo dizer aqui, entenda, o diabo ele não é onipresente, o diabo não é onisciente, o diabo não é onipotente, mas a Bíblia fala que ele tem exército. E quando ele caiu, um exército de anjos caiu com ele também. Um terço de anjos caiu com ele também. Então o diabo tem exército. Ele tem aqueles que trabalham para ele, que se esforça com ele, que cria as estratégias com ele. Essa luta se dá contra esses inimigos, que como lobo, lá em Atos 20, 29, diz que como lobo ataca as ovelhas, desejando destruir o rebanho. É isso que o diabo, os seus demônios, o seu exército faz com a vida do crente, tentando destruir o rebanho do Senhor. Tentando fazer com que crentes que eram para viver como igreja, em comunhão, crescendo, aprendendo, ouvindo a palavra do Senhor, orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros, ajudando uns aos outros, vivendo realmente o que é essa igreja, que é o que nós já vimos até aqui. Paulo está dizendo que o diabo tem tirado muitas pessoas disso. Pessoas que estão vacilando nas suas amizades. Pessoas que estão vacilando com o pecado. Estão se permitindo. E nós não conseguiremos vencer se não nos fortalecermos espiritualmente. Lembra quando Paulo terminou o texto anterior? Nós precisamos o quê? Nos encher do Espírito Santo. Só podemos vencer essa batalha, essa guerra, se nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo. Imagina você acordando, levantando, de repente tudo ao seu redor está em guerra. Você está vendo bombas passando na janela do seu quarto. Você vai levantar e vai na padaria comprar um pão, vai fazer um cafezinho. Não é assim que você vai agir. Diante de uma guerra, você vai tentar se defender. Você vai tentar se esconder. Você vai procurar uma fortaleza. A sua reação é de sobrevivência. E como que nós podemos não enxergar isso? Nós estamos numa guerra espiritual. E nós precisamos sobreviver a ela. Meus irmãos, 2 perigos que nós não podemos ocorrer aqui. Nós não podemos subestimar o inimigo, mas nós não podemos também exaltar ele como se ele tivesse poder para tudo. Porque ele não tem. Ele não tem poder. Ele não é onipotente. É nós que permitimos. É nós que damos brechas.
para que Ele venha e tome os nossos dias, o nosso tempo, a nossa vida. Então veja, mais uma vez aqui, Ele não vai chegar em você e vai te possuir, não. Você é filho de Deus. Você é escolhido. O sangue de Cristo tem poder sobre a sua vida. Então, Ele não pode te possuir. Mas Ele pode te tirar da presença de Deus. Ele pode te tirar do caminho do Senhor. Ele pode fazer você estar cada vez mais distante da vontade e do caminho de Deus. E é isso que tem acontecido com muitos, até mesmo dentro da igreja. Tem deixado, tem se permitido que o mundo, que os amigos, que os prazeres lá fora influenciem sobre a vida. E tem vivido, e o diabo tem sido vitorioso, infelizmente, em muitos crentes. Nós temos crentes e crentes, nós sabemos que tem aqueles crentes que realmente são filhos de Deus, estão buscando uma vida cada vez mais próxima da vontade de Deus, e tem aquelas pessoas que estão na igreja, mas na verdade nunca foram transformadas. E aí, qualquer vento que vier vai levar mesmo. Mas infelizmente tem crentes que não estão se fortalecendo no Senhor, estão deixando com que as forças malignas influenciem nas suas vidas. Não significa que pelo fato de nós não vermos os demônios, o diabo agindo de forma visível, não significa que essa guerra não existe. Porque Paulo faz questão de destacar que existe. Nosso inimigo tem que ser levado a sério. Eu queria que vocês abrissem em Atos 19. Segura aí nesse texto aí, tá bom? Só quero passar para vocês o que é falado a respeito desse inimigo. E quem brinca com ele, certamente será destruído. Atos 19, verso 13, diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha só, conhecimento que provavelmente tinham, né? Mas, verso 15, o espírito maligno lhe respondeu: Eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Chegou a este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como os gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, se confessando diante de Deus. Também muitos do que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Alguém tentando brincar com o diabo, achando que era assim, fácil. E ele pode fazer o estrago. Porque nesse mundo espiritual, que a gente infelizmente, né, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe, a guerra está rolando. E quem tenta permitir, quem tenta achar que isso é tranquilo, de boa, subestima a ação do diabo, seus demônios, está fadado a cair. Meus irmãos, isso começa com uma atitude pequena, em casa. Mas principalmente quando você deixa de ler a palavra de Deus, quando você deixa de orar, quando você deixa de ter comunhão com os irmãos. Lembra que tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de porção da graça de Deus em nossa vida. Deus nos abençoa por meio da leitura bíblica. Deus nos fortalece por meio da oração. Deus nos fortalece por meio da comunhão uns com os outros. Deus nos fortalece através da leitura bíblica. Tudo isso é ser fortalecido no Senhor. E se você está deixando brecha, você está deixando brecha para
para cair na artimanha do inimigo, para cair na cilada do inimigo. Portanto, verso 13, Paulo vai repetir: tomai toda a armadura de Deus, toda, em todas as áreas da sua vida. Não ache que você é forte em alguma das áreas, porque é aí que você vai perceber que você não é forte e que você depende de Deus. Precisamos estar atentos, porque Satanás está atacando a igreja, está atacando a família. E como que você vai lutar? Somente com a armadura de Deus. Verso 13 continua: para que possais resistir no dia mau. Se revista de toda a armadura de Deus para que você possa resistir ao mal. Que dia que é esse, meus irmãos? Esse é o dia quando Satanás ataca aquela área em que somos fracos. Aquela área que ainda não está sob o controle do Espírito Santo. Esse é o dia mau. Esse é o dia que Satanás encontrou ali uma brecha que você não buscou ser fortalecido no Senhor. E é por isso que nós precisamos de toda essa armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. Nesses dias maus, se não dependermos totalmente do Senhor, nós vamos cair. E nós envergonharemos o Evangelho, que é o que esses senhores conhecedores fizeram, envergonhando o nome de Deus. E ele encerra dizendo: e depois de ter desvencido tudo, olha só, meus irmãos, depois de tudo isso, de se revestindo, e lutando, e batalhando, e vencendo esse mundo espiritual, sendo vitorioso nessa guerra, ainda assim, permanecer inabalável. Permaneça inabalável. Não dê brecha. Não vacile. Ainda que você vença num determinado ponto da sua vida, pela armadura de Deus, não dê brecha. Não vacile. Não deixe de lutar com as armas espirituais. Quando você peca, meus irmãos, entenda que um lado espiritual está guerreando. Nossa luta não é contra a nossa carne. Nossa luta não é contra os seres humanos, carne e sangue. Nossa luta é espiritual antes de tudo. Porque no mundo espiritual, a nossa vida é reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. A nossa vida é reflexo do nosso relacionamento com Deus. A nossa vida é reflexo do quanto nós oramos, do quanto nós estudamos a palavra do Senhor. A nossa vida é reflexo de tudo que acontece nesse mundo espiritual. O seu pecado é consequência da sua vida espiritual. Por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo nos incomoda. É aqui que a gente aprende a respeito da ação do Espírito Santo, que nos mostra a justiça, o pecado, nos convence do que é pecado, da justiça, do juízo. Por quê? Porque no mundo espiritual tudo isso está acontecendo. E o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos incomoda quando nós não estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Porque no mundo espiritual essa batalha está sendo traçada, está sendo travada. Para concluir, gostaria de dizer que quanto mais atuante você for no serviço de Deus, mais você vai sentir esse ataque do inimigo. Se você não sente esse ataque do inimigo, se coloque diante de Deus e fala: Senhor, não está vindo ataques não, está muito de boa. Veja se o inimigo está se preocupando com você mesmo. Porque é fato, meus irmãos, que a nossa guerra é contra o diabo. E o diabo está procurando aqueles que estão vivendo mais e mais para o Senhor, porque nós somos os principais inimigos dele. O diabo não desperdiça a sua munição com cristãos nominais. Ele não desperdiça as suas armas com aqueles cristãos que não vivem realmente a vontade de Deus. Então, o seu pecado é fruto de uma vida espiritual abalada. E não paro de pecar para orar, mas eu oro para parar de pecar. Então, não inventa. Não acha que o que eu ouço de amigos meus falando: não, eu preciso sair dessa vida para ir para a igreja. Então, depois que eu deixar de fazer certas coisas, eu vou para a igreja. Depois de eu concluir tais coisas, eu vou para a igreja. O mundo está invertido nesse sentido.
Mas é na igreja que nós aprendemos a tirar o mundo da nossa vida. É na igreja que nós aprendemos, e aqui igreja que eu falo, meus irmãos, não significa Igreja Batista Reformada de Curitiba, mas é na comunhão, é no estudo bíblico, é na busca mais e mais do Senhor, é na oração. É assim que nós fazemos com que o mundo saia do nosso coração. É assim que nós fazemos, que Deus faz através do Espírito Santo a vontade carnal nossa de vivermos nos prazeres pecaminosos. Em tantas coisas que nos afastam de Deus, nós só podemos ser fortalecidos no Senhor. Se eu me apego espiritualmente às armaduras de Deus, eu consigo combater o pecado. Você não vencerá o pecado se você não ser armado, não estar armado e não estar com a armadura de Deus. Você não vai conseguir vencer esse pecado. E aqueles que ainda não receberam essa nova vida, não fazem parte desse novo mundo, se você não tem um comandante vitorioso, você já está perdido. Você precisa de Jesus. Você precisa do Senhor para ser o comandante da sua vida, para fazer parte da vitória sobre os pecados, sobre essa guerra espiritual. Por isso que crer nele é essencial, porque ele tem poder, porque ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus batalhando por nós. Amém?